novo, vida nova? A gente muda quando entra no ano novo ou é apenas uma mudança de data? A gente muda de roupa, de estilo, formato, mas permanecemos as mesmas pessoas. O que precisa ser mudado, na verdade, é a nossa mente e o coração. Isso significa que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, as coisas não mudam automaticamente, num passe de mágica. Ou seja, não adianta esperar que a partir do dia 1º o coronavírus vai desaparecer do planeta Terra ou todos os nossos problemas serão resolvidos. A vida continua, mas ter esperança faz sim toda a diferença. Uma das lições que a gente aprendeu em 2020 é que não é o calendário que determina o tempo das coisas, não são as datas comemorativas, nem o dinheiro e muito menos a tecnologia. Quem determina o tempo das coisas é Deus. Bora então fazer uma limpeza na mente, jogar fora as expectativas, armazenar bastante esperança e pedir, mas estar disposto a ser convencido pelo Espírito Santo daquilo que a gente precisa mudar. Nesse final de ano, assim como o apóstolo Paulo escreveu, não se permita ser encaixado ao padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que com a mente renovada, você consiga não apenas experimentar, mas comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o mais importante, lembre-se que a sua vida é uma continuação da história que Deus quer contar para o mundo. A vida é uma missão, e é para isso que a gente caminha junto. Bom dia, hoje é dia 3 de janeiro de 2021, estamos num ano novo, um ano talvez tão aguardado, talvez nunca tão aguardado por nossa geração como esse ano de 2021. E a minha oração, assim como eu tenho certeza é a sua oração e de tantas outras pessoas ao redor do mundo, é de que esse ano novo traga-nos também novas notícias e boas notícias acerca termos um término dessa pandemia e de podermos retornar ou reiniciar muitas das coisas que nós estávamos fazendo em nossas vidas e que foram interrompidas ou foram afetadas pela pandemia. O Salmo 90 tem algumas palavras que eu acho bem interessantes. O salmista diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E no meio desse contexto em que ele fala da eternidade de Deus, da grandeza de Deus, o salmista diz, e ele compara isso com a vida humana. Ele diz que a vida humana, ela é tão curta, a vida humana, ela murcha rapidamente, os seus anos são poucos, não importa se a gente vive 40, 50, 80, 100 anos, 120 anos, a nossa vida é curta à luz da eternidade. E nesse contexto, então, o salmista ora da seguinte maneira, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a viver de maneira sábia, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. E a minha oração é que ao iniciarmos esse ano nós possamos aprender a viver de maneira sábia, a viver de maneira que a nossa vida conte. Não sabemos como será o ano, mas podemos viver de maneira que a nossa vida conte para a eternidade. Então, o meu convite para você nesse primeiro culto do ano é um convite que eu quero estender para você durante todo o ano. Busque a orientação de Deus, busque ouvir a Deus, busque a sabedoria de Deus para viver a sua vida de maneira sábia. No final desse salmo, a gente encontra a seguinte oração, em que o salmista diz assim: seja sobre nós a bondade do nosso Deus, sim, seja sobre nós a bondade do nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Há muito o que fazer, há muito trabalho pela frente, temos muita obra em nossas mãos que precisamos produzir, temos a graça e a bondade do Senhor, é isso que nós precisamos, a fim de que essas obras, de que esse trabalho seja significativo e tenha resultados eternos. Então, que esse culto seja o início de um novo ano para a sua vida, aqui no Projeto 242, o início de um novo momento e que você possa viver para a glória de Deus. Cante os cânticos, ouça o sermão, viva para a glória de Deus, viva de maneira sábia. Bom dia, iniciamos mais um culto. Espero que nesse momento a gente possa louvar juntos e que a paz de Cristo invada o seu lar.
de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu
Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, a Palavra de Deus, dando início a uma nova série de reflexões que acontecerá durante esse mês de janeiro. Todo ano, no mês de janeiro, nós temos tido uma tradição de focar naquelas coisas que nós esperamos que aconteçam durante o ano e focar principalmente na nossa atitude diante desse novo ano. A mera passagem de ano não muda absolutamente nada. O que muda, na verdade, somos nós é que podemos mudar e iniciarmos o ano com uma nova atitude. Então estamos aqui num ano novo e para começar esse ano com uma nova atitude, nós decidimos enfocar numa passagem das Escrituras que é muito conhecida no Evangelho de João, que eu vou fazer a leitura agora e ela vai servir como base para as nossas reflexões durante todos os domingos desse mês de janeiro. João capítulo 15, do versículo 1 até o 8 é o que eu quero ler hoje e refletir com vocês. Então, João 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é uma passagem muito conhecida do Evangelho de João e trata-se, na verdade, aqui daquela porção do Evangelho que é conhecida como o discurso do cenáculo. O cenáculo era aquele lugar onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Então, por isso é conhecido por muitos como o discurso do cenáculo. Outros chamam de o discurso de despedida. E esse discurso todo, então, começa, como eu disse, lá na última ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, e aí ele se estende até o capítulo 17, ele termina com a oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos, daqueles discípulos, em favor de todos aqueles que haveriam de crer nele por causa do testemunho daqueles discípulos, e isso inclui, inclusive, você e eu que estamos aqui vivendo no século 21. Então, esse é o contexto da passagem que nós encontramos aqui. E no meio desse discurso, nós temos essa metáfora usada por Jesus para exemplificar a relação dos discípulos com ele. E Jesus usa uma imagem que era muito conhecida de todos os judeus da sua época, que era a imagem da videira, porque a videira era símbolo de Israel. A gente vai encontrar vários textos no Velho Testamento que falam da videira como esse símbolo de Israel. No entanto, se você ler muitos desses textos, principalmente nos profetas, começando com o profeta Isaías em diante, você vai ver que há uma postura ali de denúncia profética de que essa videira que era Israel não estava vivendo de acordo com os propósitos de Deus, não estava produzindo os seus frutos. Jesus se apropria, então, dessa imagem da videira e dessa metáfora da videira e diz que ele mesmo é a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Isso está, então, de acordo com aquilo que a gente encontra no Evangelho de João, onde vários símbolos de Israel no Antigo Testamento são agora substituídos por Jesus ele mesmo. Jesus é a revelação de Deus, Jesus é a videira verdadeira.
O simbolismo aqui é claro quando a gente pensa numa videira e quando a gente pensa no que Jesus está falando. Os galhos só têm vida se eles permanecerem ligados à videira. Se você for numa videira ou se você for em qualquer outra árvore, você cortar um galho da árvore e você retirar dali, ele desligado, a tendência, a menos que ele seja replantado, né, e o corte seja propício para isso, mas a tendência é que o galho cortado, desligado, ele vai morrer, ele vai secar e morrer. E nada mais verdadeiro do que isso para uma videira. Se você cortar aqueles galinhos da videira, eles vão secar e vão morrer. Não vai haver mais seiva, não vai haver mais vida conectando aqueles galhos e eles vão secar e morrer. E não há frutos, evidentemente. Assim como não há vida, também não há frutos. Uma vida desconectada, desligada, uma vida cortada, separada da sua fonte, ela não só seca e morre, mas ela também é completamente infrutífera. Essa é a metáfora, esse é o simbolismo de Jesus aqui no capítulo 15, novamente para falar da sua relação com os seus discípulos. E nesse contexto, então, é que nós encontramos Jesus logo no versículo 1, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, e depois no versículo 5, quando ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqui nós encontramos a última das 7 declarações do eu sou do Evangelho de João, que Jesus usa referindo-se a si mesmo. Agora, por que isso é importante? Quando Jesus está usando essas declarações e quando Jesus diz, eu sou, nas 7 ocasiões em que nós encontramos isso aqui, em diferentes momentos do Evangelho de João, Jesus está dizendo essencialmente que Ele é Deus. Esse eu sou nos lembra, se você está familiarizado com a história da Bíblia, com a narrativa bíblica, você vai se lembrar de Êxodo capítulo 3, quando Moisés é comissionado para que ele possa ir libertar o povo que estava escravizado na terra do Egito. E naquele momento, então, em que Moisés tem essa revelação, esse encontro com Deus lá na sarça que acende, mas que o fogo não consome aquela sarça, e Deus fala com Moisés no meio da sarça, Deus se manifesta ali, primeiramente dizendo a Moisés que ele é o Deus dos seus antepassados. Deus literalmente diz, eu sou o Deus dos teus antepassados. E aí, nesse contexto de diálogo de Deus comissionando Moisés para essa tarefa, nós encontramos que Moisés pergunta a Deus qual é o nome que ele deve dar de Deus para os seus irmãos quando eles lhe perguntassem acerca do nome de Deus. E a gente vai encontrar no versículo 14 de Êxodo 3, que Deus diz assim, e Deus usa essa expressão, eu sou o que sou, te enviou. Então, esse é o nome de Deus ali no texto de Êxodo, que se tornou o nome de Deus. Essa expressão, novamente, era muito conhecida para qualquer judeu nos dias de Jesus, como uma expressão que dizia respeito a Deus, Deus Ele mesmo. Ou seja, para um homem tomar essa expressão e usá-la, ou ele seria um maluco completo, um blasfemo, né? Alguém que estava numa insanidade total, ou ele tinha um motivo para isso. Jesus usa essa expressão, e ele usa 7 vezes, nós vamos ver aqui, essa expressão associada, ligada ao nome de Deus. Isso é importante, eu quero dizer, por quê? Porque não há dúvidas na Bíblia, não há dúvidas nos evangelhos de que Jesus é Deus. Um leitor simples, lendo o Evangelho, consegue chegar a essa dedução aqui, de que Jesus declara ser Deus. Ela é tão clara que essa foi justamente a acusação que os judeus fizeram contra Jesus. Ou seja, eles não acusaram Jesus de nada, mas não é que muitas pessoas tentam fazer uma leitura, Jesus foi um revolucionário naqueles dias, ele foi morto pelo Império Romano, que matou Jesus, porque Jesus estava produzindo uma revolução contra Roma.
nada mais longe da verdade, de acordo com os evangelhos, e esses são os documentos, ou seja, nós não temos outros documentos para falar sobre Jesus. Não adianta você pensar, não, tem outros, não tem, esses são os documentos. Então, se você vai pensar, crer, acreditar qualquer coisa sobre Jesus, você tem que trabalhar com esses documentos. Nesses documentos, a acusação contra Jesus é de blasfêmia. Por quê? Porque ele dizia ser Deus. Muito importante que a gente se lembre disso. Eu quero só citar, então, algumas dessas porções aqui do Evangelho de João. Por exemplo, no capítulo 10, a gente encontra que Jesus está ali numa conversa com os fariseus, numa discussão com os fariseus, e no versículo 33 diz assim, que esses judeus responderam a ele: nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. No capítulo 5, quando ele cura um paralítico, uma história muito bonita, é daquele paralítico junto ao tanque de Betesda, que estava lá esperando o movimento das águas, porque dizia-se que uma vez por ano um anjo descia ali e agitava as águas, e o primeiro a entrar nas águas, naquele movimento das águas, era curado, e esse homem era um paralítico. Ele diz, olha, quando isso acontece, não tem ninguém, né? Porque havia uma multidão de pessoas esperando esse momento, e evidentemente não tinha ninguém que colocasse o homem nas águas, e aí Jesus vai lá e Jesus cura esse homem. E Jesus fala assim, olha, você pegue aí a sua cama. O homem estava morando ali, à beira daquele tanque. E Jesus fala, pegue a sua cama, vai para a sua casa, levante, ande, vai para a sua casa. E o homem faz isso. E somente esse fato, o fato dele pegar então a cama dele, uma maca, alguma coisa que ele usava ali para dormir, e ir para a sua casa, despertou a fúria dos fariseus. E então há essa relação em que eles estão discutindo com Jesus. E nos versículos, então, 16 a 18, do capítulo 5, nós encontramos isso. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu Pai. Nota como Jesus se refere a Deus. Ele diz assim, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus foi morto porque ele igualou-se a Deus. Os judeus dos seus dias entenderam isso, e eu fico perplexo quando eu leio algum estudioso, algum teólogo, algum erudito dos nossos dias questionando essas coisas. É uma perplexidade, mas eu entendo que a cegueira espiritual, ela atinge muita gente, que não consegue ver o que está claramente estabelecido aqui, declarado aqui no testemunho das Escrituras. Como eu disse, os evangelhos, né, e o Evangelho de João apresenta aqui 7 momentos em que Jesus declara-se como o eu sou. Eu gostaria de percorrer rapidamente esses momentos. Jesus faz isso dizendo, eu sou o pão da vida, ou seja, assim como o pão provê sustento para a vida física, Jesus está dizendo que ele provê o sustento para a vida espiritual, para o nosso espírito. Jesus diz que ele é a luz do mundo, significa que ele nos dá a direção, com ele nós não andamos como aqueles que estão cegos ou que estão em trevas. Jesus diz que ele é a porta, ou seja, ele é o acesso para Deus, ele nos dá acesso a Deus. Jesus diz que ele é o bom pastor, significa que ele é aquele que nos protege, que cuida de nós como um bom pastor. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo que a palavra final não é a morte, Jesus é a ressurreição, ele é a vida. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele é o único meio que nós temos de ter acesso a Deus e conhecer a Deus como ele é. Jesus diz que ele é, aqui no texto, a videira verdadeira, ou seja, a nossa fonte de vida como discípulos. Se nós quisermos ter vida e produzir frutos que agradam a Deus, nós precisamos estar conectados, permanecer ligados a Jesus.
E mais do que isso, então, se isso não fosse o bastante, Jesus usou em outros momentos a gente vai encontrar aqui em que Jesus está novamente declarando a sua divindade. Em João 8, versículos 54 a 58, nós encontramos Jesus fazendo uma declaração extraordinária. Ele diz assim: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa, mas, meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso com vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, eles eram descendentes de Abraão, assim como Jesus. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Pensa bem nisso. Jesus está falando com esses judeus, com esses líderes religiosos. Jesus está falando que que Deus é o seu Pai, que Deus o glorifica, que Ele dá testemunho de Deus, que ele conhece Deus como ninguém conhece, que Abraão antecipou o dia em que ele viria. Esses homens estão perplexos com tais declarações. Eles falam: Jesus, você não tem 50 anos sequer, como é que você pode dizer que viu Abraão? Jesus responde dizendo assim: antes de Abraão nascer, eu sou, eu existo por toda a eternidade, eu sou antes de Abraão. E aí eles ficam indignados, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é Deus. No João 9, depois de ter curado um cego de nascença, novamente levanta toda uma discussão acerca de quem foi aquele que curou esse homem. E aí nos versículos 35 a 38, após o homem ter sido expulso pelos líderes religiosos, ele encontra-se com Jesus e Jesus fala para ele o seguinte: Jesus pergunta-lhe: você crê no Filho do Homem? Uma expressão também muito usada para falar sobre esse aspecto divino de Jesus. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Em outras palavras, Jesus está falando: sou eu estou falando com você, você já viu. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o que esse homem fez? O que esse judeu que havia sido curado fez? Ele se prostra e adora Jesus. Um judeu jamais faria isso a um outro homem, a menos que ele reconhecesse que de fato estava diante de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus em forma humana. Jesus é Deus conosco. Isso está claro nos evangelhos. Isso está explicitamente claro no evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Isso é fundamental para nós. Ao começarmos um novo ano, é importantíssimo que a gente não esqueça esse fato. Jesus veio, então, para nos restaurar, para ligar-nos com Deus. Em João, capítulo 10, no versículo 30, ele diz que ele e o Pai são um. Em João, capítulo 14, no versículo 9, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele se manifestou, ele veio a esse mundo para nos ligar novamente a Deus. Preste bem atenção nisso. Este foi o motivo pelo qual Jesus veio, para que nós pudéssemos ser religados a Deus. É curioso isso, porque o significado da palavra religião é uma palavra que vem do latim, religare, que significa exatamente isso: religar, reconectar, reatar, ou ligar de novo. Jesus veio a este mundo para que nós pudéssemos ser religados a Deus. A Bíblia diz, de uma maneira muito simples aqui, resumindo a mensagem bíblica, a Bíblia diz que nós somos criados por Deus para Deus. Esse foi o propósito. Deus nos criou para si mesmo. É isso que a Bíblia diz.
a partir de Gênesis e na revelação das Escrituras. Deus nos criou para Ele. A Bíblia diz que nós somos então criados para termos uma relação com Deus, somos criados para termos uma amizade com Deus, uma comunhão com Deus, para vivermos em proximidade de Deus. Deus decidiu, Deus escolheu nos criar, e não só nos criar, mas Ele decidiu que nós viveríamos em comunhão, em proximidade dEle. Nós fomos criados por esse grande Eu Sou, e de tal forma que a nossa própria existência, que o nosso próprio propósito, que o nosso próprio significado e sentido na vida só pode ser realizado, concretizado, quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós perdemos essa comunhão, nós perdemos também o senso de propósito, de significado, de sentido. Você já se perguntou por que tantas pessoas, com tantas coisas, com tanto recurso, com mentes brilhantes, se sentem perdidas, sem saber qual o significado, há um vazio dentro delas. Por quê? Porque sem essa conexão com Deus, nós perdemos esse senso de significado, de propósito, de sentido. A vida não tem sentido. Nós somos criados por esse Eu Sou, e nós só somos em conexão com o Eu Sou. O que aconteceu na história? Diz que o homem decidiu tentar se aventurar a viver uma vida solo, a viver uma vida distante de Deus, separada de Deus, desconectar-se do Eu Sou. E ao desconectar-se do Eu Sou, num ato de independência, de declaração da sua autonomia, da sua independência, o homem se separa de Deus. E ao se separar de Deus, o que ele encontrou foi a morte. De fato, a palavra morte tem esse sentido de separação, de desconexão, de desligar. O homem se desligou da sua fonte, do seu Criador, e o resultado, a consequência disso é morte. Nós poderíamos até dizer aqui, usando um trocadilho da história brasileira tão conhecida, nós podemos dizer que independência no aspecto bíblico é morte. Independência de Deus, separar-se de Deus, distanciar-se de Deus significa morte. E aqui, evidentemente, nós estamos falando de primeiro aspecto da morte espiritual. Deus é espírito e Ele nos criou para termos comunhão com Ele, uma comunhão espiritual. Quando nós nos distanciamos dEle, o que nós experimentamos em primeiro momento, a primeira coisa que acontece é essa morte espiritual. Nós perdemos esse senso de comunhão, da presença de Deus, da amizade com Deus, dessa proximidade com Deus. Nós nos afastamos dEle e a Bíblia vai dizer, inclusive, nós nos tornamos inimigos dEle. Já não há mais amizade, mas há inimizade de Deus. Nós tentamos ficar longe dEle, porque há um senso de culpa que toma conta de nós, um senso de que nós não estamos mais vivendo aquele propósito. Isso toma conta de nós, de todo ser humano, e manifesta-se de várias formas, de várias maneiras, mas essencialmente isso tem a ver com essa separação de Deus, essa morte espiritual. Agora, pior do que a morte espiritual é você morrer nessa condição. E aí é o que a gente vai encontrar em João 8:24, quando Jesus diz assim: eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Se você não crê em Jesus, se você não crê que Jesus é quem Ele disse ser, ou seja, Deus encarnado, se você não acredita nisso, algo pior do que a separação que você experimenta de Deus hoje pode acontecer. O que é? É você morrer nessa condição, é você morrer em seus pecados. Ou seja, pior do que a própria morte é morrer em seus pecados, morrer sem ter um Salvador. Então Jesus é a nossa única esperança, meus irmãos, é a única esperança que nós temos. Nós precisamos crer nele, isso significa aceitar quem Ele é, aceitar que Ele é Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele veio a esse mundo para nos revelar a Deus, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele virá novamente. Todas essas coisas reveladas no Evangelho. A grande batalha sempre foi e continua presente, e eu vejo ela se desenrolando nos nossos dias, perto de nós. A grande batalha é
contra a divindade de Jesus. Se você conseguir roubar das pessoas essa verdade das Escrituras, de que Jesus é Deus, você roubou de tudo mais. Se você conseguir colocar na cabeça das pessoas que Jesus é apenas um bom mestre, que Jesus é apenas um bom exemplo, que Jesus é apenas um cara legal, mas não é Deus, você desfez com todo o Evangelho, com toda a mensagem cristã. Mas Jesus é Deus, e Ele é a nossa única esperança, e a única esperança que nós temos está no fato de que Ele é quem Ele disse ser, Deus. É preciso aceitar Jesus como Ele é, como Deus. Em segundo lugar, é preciso permanecer ligado a Ele, é preciso que a gente continue conectado a Ele, assim como Ele falou aqui na videira. Nós precisamos estar ligados a Ele, nós precisamos estar conectados a Ele. Não existe vida sem Ele, não existe espiritualidade sem Jesus, não existe fruto em nossa vida separados de Jesus. É uma insanidade tentar viver a vida cristã, tentar viver como discípulo, tentar ser cristão, sem estar ligado a Jesus como fonte de vida, como Deus encarnado, como Deus conosco, como Deus por nós. Ele disse, novamente eu vou ler aqui os versículos 4 e 5, ele disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então você quer viver como discípulo verdadeiro de Jesus? Você deseja experimentar uma vida frutífera, uma vida onde você produz frutos que fazem diferença na sua vida, na vida dos outros, que ecoam na eternidade? Você deseja experimentar o poder de Deus através da sua oração, quando você fala com Deus e quando a sua oração é orientada pelas palavras de Jesus, em sintonia com a vontade de Deus? Se você deseja essas coisas, se você deseja aquilo que a gente pode dizer assim, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade marcante, impactante, você precisa permanecer ligado a Jesus. Permaneça ligado a Jesus. Ele é a videira, Ele é a vida, Ele é a única fonte de poder espiritual, de vida verdadeira que existe. Sem Jesus, nós não temos nada, não podemos nada, não somos nada. Sem Jesus, nós estamos mortos. Espiritualmente, é só uma questão de tempo se permanecermos nessa condição para que a gente experimente um outro tipo de morte e uma separação eterna de Deus. Então nós temos um ano difícil pela frente, nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos aí em uma série de indefinições, discussões acerca de vacinas, acerca dos resultados, acerca daquilo que virá. Há muitos desafios pela frente nesse ano de 2021. Eu quero dizer, há um ano difícil pela frente. Portanto, precisamos estar ligados a Jesus. Jesus é a nossa esperança. Se o ano vai ser difícil, nós temos uma esperança que não falha. Por quê? Porque Jesus não é apenas um bom homem, porque Jesus não é apenas um cara legal, porque Jesus não deu apenas um bom exemplo para nós, porque Jesus é Deus. Aquele que disse, antes de Abraão nascer, eu sou, continua sendo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Ele é Deus. Nós temos uma esperança, então, que não falha, que não morre, que não nos decepciona. Precisamos permanecer ligados a Jesus, a essa esperança, precisamos permanecer conectados nele. Portanto, eu gostaria de orar por você e por mim, por nossa igreja, para que nesse ano, mais do que qualquer outro momento nas nossas vidas, nós possamos permanecer ligados à videira e à esperança que é Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão me ouvindo, eu oro por todos que estão unidos nesse momento ao Senhor, através dessa palavra. Eu oro, Jesus, ajude-nos a ouvirmos a voz do bom pastor.
ajude-nos a ouvirmos a Tua voz, ajude-nos a rejeitarmos todo o ensino que negue que Jesus é Deus, a rejeitarmos todo o ensino que venha colocar em nós o vírus da dúvida, o vírus da descrença, o vírus que nos distancia da videira verdadeira e que lentamente nos leva à morte espiritual. Ajude-nos a estarmos ligados à videira, ligados a Jesus, crendo em Jesus, esperando em Jesus, confiando em Jesus, porque sem Jesus nós não podemos nada, nós não somos nada, nós estamos perdidos. Então ajude-nos a viver assim, para a glória, honra e louvor do Teu nome, eu te peço. Amém e amém. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. A pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, Bom, chegamos ao final desse culto, esse primeiro culto de 2021. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Nós continuaremos transmitindo esses cultos nas próximas semanas, até que nós tenhamos aí uma orientação em que podemos voltar a nos reunir presencialmente. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar transmitindo os cultos semana após semana.
E eu quero pedir então que você una-se a nós, tanto nesses cultos como em oração, para que nós possamos ter todos os recursos necessários de pessoas e todas as coisas, a fim de continuar levando esses cultos a cada um de vocês. Eu lembro, inclusive, e agradeço a todos aqueles que têm participado conosco, divulgando os cultos, espalhando entre seus amigos, parentes, pessoas, vocês que estão aí, que às vezes ao assistirem o culto dão aquele joinha no final, ajudando esse momento a ser mais conhecido, ganhar mais projeção nas redes. Eu agradeço a você pela sua contribuição financeira, sem ela nós não poderíamos estar fazendo nada das coisas que temos feito como igreja. Muito obrigado por isso, e eu gostaria de orar para que você continue ligado em Jesus, ligado à videira, que você permaneça ligado nele e não perca o vínculo com ele. Deus, muito obrigado por esse culto, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós nos aproximamos desse ano de 2021 com fé e convicção e esperança em nossos corações de que o Senhor é por nós e de que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não sabemos o que o futuro tem reservado para nós, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tem o futuro em tuas mãos. E porque o Senhor tem o futuro em tuas mãos, nós sabemos que nós somos vitoriosos e vencedores, aconteça o que acontecer. Guarde-nos, proteja-nos, guie-nos, leva-nos a cada momento na tua paz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, espalhem aí as boas notícias, espalhem esse culto para outras pessoas.